Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais uma reflexão da palavra de Deus que vamos fazer em nome de Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, apesar das circunstâncias em que estamos vivendo, mas meu desejo é que vocês todos vão bem. Terceira epístola joanina, terceira epístola de João, capítulo 1, que só tem um capítulo, e o versículo 3, João disse, eu espero, Gaio, que você seja próspero, assim como a sua alma está próspera. Deus abençoe, irmão Franklin Paulo, sou aqui de Natal RN, minha terra, macho. Maravilha, Deus abençoe. Natal é Natal, né, meu filho? Natal é Natal. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando. Nossa irmã Maria já chegou aí. Nós temos mais irmãos aí, acho que o Emerson Negreiros. Deus abençoe. Tem mais gente chegando aí. Que benção. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, aproveita aí e compartilha a nossa live, tá? Nós queremos abençoar o maior número de pessoas através da palavra de Deus. É verdade. Nossa irmã Aninha está aí. Deus abençoe, Aninha. Grande abraço para você, seu esposo, a filha, todo o pessoal aí. Deus abençoe, Jadson. Deus abençoe, Caba Forte, de Areia Branca. Maravilha. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe aos irmãos que estão chegando aí. Gente, nós vamos refletir. Estamos aguardando mais irmãos chegarem, mas nós vamos refletir num assunto hoje muito bom, muito interessante. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito e também vamos ser ministrados pela palavra de Deus. Se você permanecer conosco aqui até o final, você vai, de fato, de verdade, ser ministrado pela palavra de Deus e vamos melhorar, a tendência é melhorar. Marinho, Gino, Deus abençoe. Paz do Senhor, querido. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Como que vocês estão aí, meus irmãos? Como é que está a pandemia aí? Como é que está a solução, a situação aí no Rio Grande do Norte, em Areia Branca, Natal, todas as outras regiões? O pessoal de Natal nos acompanha muito nas nossas lives, nas nossas publicações. Aqui no Paraná a coisa tá meio feia, irmão. Tá complicado. Na verdade, no Brasil inteiro, né? Só Jesus. Só Jesus. A Aninha tá dizendo que aí tá terrível. Meu irmão. Imagina, eu vi uma reportagem, né, passou no Jornal Nacional, a situação complicada de Mossoró, né, de Natal. Só Jesus. Estamos vivendo dias tétricos, dias terríveis, que só a misericórdia de Deus para nos ajudar, nos guardar e confortar aqueles que estão tendo percas irreparáveis nas suas famílias. Só Jesus mesmo, né, Aninha? Só Jesus. Então, minha gente, já tem aí um número mais ou menos. A nossa irmã Grace diz que está no hospital. Vamos orar, minha irmã, pela sua vida. Não sei se a irmã está passando mal ou está com alguém, mas de sorte nós vamos orar no final, apresentando também em nome do Senhor Jesus. Está no hospital ajudando. Amém. Deus abençoe. Queridos, queria convidar vocês para nós abrirmos um texto bíblico muito, mas muito conhecido. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Primeiro livro, ler alguns versículos desse capítulo para
fazermos a exposição do mesmo. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, texto muito conhecido. Nós vamos refletir nele, nós vamos falar sobre por que Deus nos esconde. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, os irmãos sabem que eu sempre uso o texto sagrado para refletir. E vamos lá, diz assim, primeiro livro dos reis, versículos do 1 ao 7. Vamos ler esse texto aqui, tá? Que é muito bom. Eu estou utilizando uma versão ARC Almeida Revista Corrigida, que é a que normalmente eu uso. Na verdade, eu uso 3 tipos de versões. A ARC Almeida Revista Corrigida, a ARA. Realmente tenho usado muito a versão Mensagem do Pastor Eugênio Peterson, que é uma versão extremamente contemporânea e a sua linguagem é muito acessível à nossa compreensão. No 7 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante ou de fronte do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. O último versículo, versículo 7 diz: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Amados, esse é um dos textos que eu considero muito pedagógico da Bíblia Sagrada. Esse texto nos apresenta lições que eu considero marcantes, didáticas e também impressionantes para a nossa vida, para a nossa carreira espiritual, para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Todavia, esse texto também vai nos ajudar a enxergar algumas verdades para podermos melhorar, crescer e avançar dentro da nossa vida ou carreira espiritual. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje com vocês, refletir, é exatamente porque Deus nos esconde. Porque Deus nos esconde. Preste bem atenção, irmãos. É quase que impensável a situação de reclusão, porque estamos tão habituados a vivermos nos holofotes da vida, nas praças da visibilidade e nos ambientes da notabilidade. Viver sem aparecer hoje, eu lhe diria, sem medo de errar, que é desafiador. Por quê? Porque nós vivemos no século da visibilidade, da apresentação. Todavia é preciso que às vezes Deus nos tire dos holofotes da vida, das luzes da ribalta, para nos ensinar algumas lições que só aprenderíamos ou só vamos aprender se estivermos distanciados, longes, reclusos e sozinhos com o nosso Deus. Está na hora, meus irmãos, de permitirmos que Deus nos tire da correria, da agonia do mundo e dentro de uma reclusão que Ele sabe tratar, nos prenda para aprendermos e apreciarmos o valor da reclusão, o valor da busca, o valor da intimidade, o valor do tratamento. Então Deus, como especialista moldador das nossas vidas, sabe como ninguém criar circunstâncias, criar situações para nos tirar da visibilidade,
e nos conduzir para o esconderijo, para um lugar que Deus fale ou faça coisas maiores, poderosas, marcantes, pedagógicas e poderosas na sua vida e na minha vida. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos entender que Elias é um dos personagens mais marcantes e, numa linguagem contemporânea, mais badalado da Bíblia Sagrada. A história de Elias, ela é brilhante, tanto nas páginas do Antigo Testamento, quanto nas páginas do Novo Testamento. Nós temos menções de Elias, tanto no Antigo, como profeta, conhecido como Leão do Reino do Norte, um profeta conhecidíssimo, um profeta instrumentalíssimo, alguém que Deus se apropriou e usou de maneira maestrina. Mas também nós temos menções de Elias no Novo Testamento, que também marcaram, de fato, de verdade, a grandeza, a magnificência de Deus na vida desse profeta. Então, inicialmente, preste atenção que para a gente entender o porquê Deus nos esconde, a gente precisa entender o perfil profético da vida de Elias, que está mencionado no versículo de número 1, que nós acabamos de ler. O texto diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença vivo, que segundo a minha palavra, não haverá orvalho e nem chuva nesses dias, ou nesses anos, ou melhor dizendo. Então veja, queridos, que nós aprendemos aqui 5 lições interessantíssimas sobre Elias, que eu poderia chamá-lo de o porta-voz do Deus poderoso. A primeira lição que nós vemos é o seu nome, está aqui no texto, Elias. O nome Elias é exatamente uma expressão que denota que Elias tinha um dono, pois o nome Elias significa Jeová é o meu Deus. Isto já é uma identificação. Então, o seu nome, Elias. Segundo, a sua origem. O texto diz, o tisbita, dos moradores de Gileade. Veja que Elias tinha uma origem, apesar de ser desconhecida, apesar de não estar hoje mapeada ou localizada, não tem importância. Deus, ele é aquele que respeita as origens, por isso faz questão de que as origens sejam mencionadas. Então Elias tinha nome, Elias tinha origem. Terceiro, Elias era um profeta corajoso. O texto diz, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Olha que coragem. Ele não disse a uma pessoa qualquer. Ele disse a Acabe, o rei de Israel, do reino do norte em evidência, filho de Orim, esposo da afamada e bafejada Jezabel, alguém que era promissor no reino e também um adorador de Baal. Então veja que coragem. Elias disse ao rei, uma coragem extremamente grandiosa. Quarta lição que nós aprendemos de Elias é exatamente a sua comunhão, ou melhor, a sua convicção. Olha o que ele diz. Disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive, o texto vai dizer assim, ó, Deus de Israel, vive o Senhor, Deus de Israel, vive o Senhor. Elias está destacando ou falando a sua convicção, ou seja, Acabe, eu estou diante de um Deus que é vivo, o seu é morto, o meu está vivo. Detalhe, o seu está morto, Deus de Israel. Então veja o nível da convicção de Elias. Quarto, né, nós temos aí, queridos, sabe o que? Nós temos a comunhão deles. Ele disse, ó, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou ou vivo. Ou seja, a minha convicção, a minha coragem, ela está pautada não nas minhas esferas, mas exatamente no nível de comunhão que eu tenho. Eu falo que ele vive, que ele é Deus de Israel, porque eu estou na sua presença, porque eu vivo na sua presença. Eu tenho comunhão com ele,
eu estou ligado nele. Ou seja, eu tenho comunhão. E o que nós aprendemos sobre Elias é exatamente a sua autoridade. Pois o texto diz, segundo a minha palavra, segundo a minha palavra, não haverá, do verbo haver, existir, orvalho e nem chuva nesses anos. Então veja que nós aprendemos que Elias tem um nome, que Elias tem uma origem, que Elias tem coragem, que Elias tem convicção, que Elias tem comunhão, sexto, que Elias tem autoridade. Então veja que personagem enigmático, tremendo, glorioso, gracioso era Elias. Então, diante dessas 6 verdades, inicialmente, como forma introdutória do texto que lemos, nós aprendemos que Elias era um homem instrumentalizado, um homem cheio da graça, cheio do poder, cheio do favor, cheio da graça e do poder do Senhor. Então, por causa disso, obviamente, quem tanto tem convicção, quem tanto tem coragem, quem tanto tem certeza, quem tanto tem comunhão, quem tanto Deus lhe dá autoridade, obviamente que a sua vida será marcada também por dificuldades, por problemas, por perseguições, por situações adversas. Então veja, queridos, é aqui que entra o cenário porque que Deus escondeu ou vai esconder ou deu a ordem para esconder Elias. Diante de tamanha envergadura de que Elias participou e foi instrumentalizado, então vejam, irmãos, que Deus lhe dará ordem no versículo 3 para ele se esconder. Agora preste atenção. Inicialmente, antes de entrarmos no texto e falar exatamente ou propriamente sobre o Deus que nos esconde, ou por que ele nos esconde, quais são os propósitos pelos quais Deus nos esconde, a gente precisa aprender sobre 3 coisas sobre esconder. Preste bem atenção. 3 coisas. Vou repetir. O Deus que esconde, primeiro. Segundo, o homem que tenta se esconder do homem. E terceiro, aquilo que o homem não pode esconder. Vou repetir. O Deus que esconde. Segundo, o homem que tenta se esconder do próprio homem. E terceiro, aquilo que o homem não pode esconder. Então, diante dessas 3 verdades, eu quero que você entenda que Deus esconde os homens. Isso é bíblico, meu irmão. A Bíblia diz, queridos, no Salmo de número 32, 31, e o verso de número 20, tu os esconderás no secreto, na tua presença das intrigas dos homens. Veja que Deus é aquele que esconde. Veja. Jeremias capítulo 33, o versículo 36 e o versículo 26, a Bíblia diz que o rei Jeoaquim quis matar Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Aí o texto diz, e o Senhor os escondeu. Então veja que Deus esconde, e ele sabe esconder. A gente fala já sobre isso aqui. Segundo, o homem que tenta se esconder do outro homem ou do próprio homem, porque de Deus ninguém se esconde. Pastor, está na Bíblia? Obviamente que sim. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 10 e o versículo 22, estavam procurando Saul, filho de Quis, para ser o rei em Israel. E o texto diz que ele estava escondido por trás da bagagem. Veja que não foram os homens que acharam que ele estava escrito detrás ou por trás da bagagem. É o próprio Deus, segundo o texto, que diz, eu sei onde é que ele está. Ele se esconde de vocês. De mim não, eu sei onde ele está. Por isso que eu digo que o homem tenta esconder do outro homem, porque de Deus ninguém pode esconder nada. Pastor, prova. Agora, terceiro, ninguém pode se esconder de Deus e nem esconder nada de Deus. 4, versículo 13, diz que todas as coisas lhe são nuas e patentes. Portanto, Deus vê e conhece tudo. Lembra do Salmo 139, versos do 7 ao 11? O salmista diz, se eu subir, ele está. Se eu descer, ele está. Se eu fizer a cama lá embaixo, se eu for para cima, para qualquer direção, para qualquer lugar, para qualquer ambiente que eu for, ele está lá, ele me conhece. Não consigo ficar distante dele. Não consigo me esconder dele. Jeremias capítulo 23, e o versículo 24, que versículo, irmão, que texto.
O Senhor diz, porventura alguém pode se esconder em esconderijos que eu não veja, que eu não conheça? Então Deus sabe onde você se esconde. É a Bíblia. Isaías 29:15 diz, ai daqueles que se escondem para tramar ou falar os seus projetos profundamente sem que eu os veja. Então, irmãos, Deus esconde. O homem tenta se esconder do outro homem e nós não podemos nos esconder de Deus. Diante dessas três verdades introdutórias a respeito do Deus, por que nos esconde? Nós vamos entrar. Então você pode me perguntar, pastor, qual é a finalidade de Deus nos esconder? Qual é a finalidade de Deus nos esconder? E nós vamos descobrir agora, pelo menos 4 propósitos, mediante o texto, 4 verdades, porque Deus nos esconde. Então vamos lá. Primeiro, guarde isso no seu coração e permita Deus ministrar ao seu coração também. Primeiro, Deus nos esconde para nos livrar. Primeiro, Deus nos esconde para nos livrar. Pastor, está escrito? Sim, senhor. Preste atenção. Elias foi arrancado do meio do nada, a região de Tisbé, a região de Gileade, e foi instrumentalizado de forma confrontadora. Acabe teve a nítida atitude, pelo prejuízo que sofreu, pela profecia de Elias, em todas as regiões, inclusive nas nações adjacentes. Então isso fez com que Deus dissesse, Elias, está na hora de você se esconder. Elias, eu quero você escondido. Então veja, no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículo 10, o próprio moço, que a Bíblia vai dizer, né, o próprio moço chamado de Obadias, o texto diz que ele disse a Elias, olha, não existe um lugar em que o meu Senhor não te procurou. Não existe um lugar em que meu Senhor não te procurou para te prender, te caçando, te procurando. Então veja, irmãos, a primeira lição pela qual Deus escondeu Elias e também me esconde é para nos livrar. Livrar como, pastor? Nos tirando do alcance dos homens. Deus é especialista em nos tirar do alcance dos homens. Já disse para vocês aqui hoje, vou reproduzir novamente. Jeremias capítulo 36 e o versículo 26. O texto disse que Deus escondeu Jeremias e Baruque. Que coisa grande, sabe o que é isso? Deus é capaz de nos tirar do alcance dos homens. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é capaz de fazer isso. Salmo número 27, e o versículo 5 diz, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. O Salmo de número 32 e o verso 7, o texto diz, tu és o lugar em que me escondo. No Salmo 27, no verso 5, o salmista diz, o Senhor me esconde. O Senhor me esconde. Mas no Salmo 32 e verso 7, ele diz, eu sei qual é o lugar que eu fico protegido e devo me esconder. Então Deus esconde e a gente tem prazer de ser escondido. Que coisa interessante, que conexão faz perfeitamente este salmo. O Salmo 31 e o verso 20 diz, tu os esconderás no secreto da tua presença. Então veja, Deus nos esconde, precisamos ter prazer de ser escondido pelo Senhor. E terceiro, precisamos ter a certeza de que escondidos em Deus, a sua presença, ela vai gerar satisfação, alegria, prazer e regozijo nas nossas vidas. Então, diante dessas verdades iniciais, nós precisamos entender que o primeiro propósito pelo qual Deus nos esconde é para nos livrar. Deus sabe como. Segunda Epístola Petrina, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz, ele sabe livrar os que são piedosos. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola pastoral, no capítulo 4, capítulo 3, ou melhor, versículo 11, ele disse, olha, eu passei muitas aflições lá em Antioquia, lá em Icônio, lá em Listra.
mas de todas elas o Senhor me livrou. Então veja, Deus livra nos tirando do alcance dos homens. Como Jeá, Deus livra com precisão. Passei por várias lutas, mas o Senhor livrou. Então a primeira lição que nós aprendemos, Deus te esconde, meu irmão. Deus me esconde para nos livrar. Agora deixa eu falar mais 3 coisas. Deus nos esconde para nos livrar. Mas livrar de quem, pastor? Livrar de 3 pessoas. Livrar de 3 situações. Quais? Primeira, do homem mau. Os homens maus sempre querão a nossa cabeça. Os homens maus sempre vão querer arruinar aquilo que Deus te deu. Os homens maus ou invejosos sempre vão querer criar barreiras para te colocar para baixo, mas Deus é poderoso para te livrar. Segundo, Deus nos livra de quem, pastor? Do diabo. O diabo tenta nos tragar sem arrudeios. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Paulo disse, o Senhor me livrou da boca do leão. Ou seja, Deus é capaz de nos livrar dos homens, sim, mas também é capaz de nos livrar. Deus livra quem faz mil senhores, mas Deus nos esconde para nos livrar de nós mesmos, de você mesmo. Pastor, mas que loucura é essa? Loucura nenhuma, irmão. O teólogo Thomas Brooks, ele fez uma oração que se tornou uma frase célebre. Ele disse, livra-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo. Livra-me, ó Deus, daquele homem mau, eu mesmo. Deus nos esconde para nos livrar de você mesmo. Sabe por quê? Porque é difícil, irmãos, revelarmos a nossa característica. Nós somos as pessoas que temos o costume de mascarar-nos, ou seja, de não querer aceitar quem de fato somos, o que fazemos. Ah, pastor, tem certeza absoluta, meu irmão. 7:23 de Romanos, Paulo disse, miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, o grande ganhador de almas, plantador de igrejas, a cabeça pensante do cristianismo, o homem das marcas incontestáveis, de um calibre altíssimo, de uma performance de liderança extraordinária, alguém que Festo olhou para ele em Atos 25:26 e disse, você é doido, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Aquele a quem Pedro disse, Paulo é tão sábio que ele escreveu coisas de difícil interpretação que os leigos distorcem para sua própria condenação. É esse Paulo que está dizendo que a natureza dele pende para o mal, que leva ele para a degradação, que levava ele para a perdição. Então, quando Deus nos livra, Ele nos livra do homem mau. Segundo, Ele nos livra do diabo, mas Ele nos livra de nós mesmos. A nossa natureza é falida, pecaminosa e tendenciosa para a depravação. Então, Deus, quando nos esconde, é para mostrar que através dele nos enxerguemos e percebamos o nível de vida que temos e que poderemos viver e também melhorar. Então veja, Deus te esconde, me esconde primeiro para nos livrar. Então Deus escondeu Elias para livrar Elias de Acabe, para livrar Elias do poder, de Acabe, que Acabe tinha, e também de Jezabel. Então vamos lá, Deus nos esconde? Sim, você já viu que Deus esconde. Primeiro propósito, para nos livrar. Segundo propósito, pelo qual Deus nos esconde. Deus nos esconde para nos tratar. Olha que coisa interessante, irmãos. Ou seja, para tratar a minha vida, para tratar a sua vida, para tratar a nossa vida. Pastor, onde que está escrito? Veja, depois da notabilidade de Elias, que tão expressiva que foi, o versículo número 2 diz, e veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, veio a palavra do Senhor a Elias. Nós temos palavra, nós temos a movimentação da palavra, veio, nós temos
o alvo da palavra Elias, e nós temos a expressão da palavra dizendo, aí o texto vai dizer no versículo de número 3, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Preste bem atenção, queridos. Nós aprendemos aqui 3 lições no verso 3. Vai-te, vira-te e esconde-te. Estou falando que Deus nos esconde, segundo, para nos tratar. Vai-te é uma ordem. Vira-te é a direção. Esconde-te é o propósito. Então Deus deu a ordem, Deus deu a direção, mas estabeleceu o objetivo. Estabeleceu o propósito. Qual? Esconde-te. A palavra esconder aqui no hebraico é sair de cena, é ocultar-se, é sair da notabilidade, da notoriedade, da visibilidade. Elias, sai de cena, porque só saindo de cena é que eu vou trabalhar na sua vida. Vou trabalhar em você aonde? Em Querite. É aqui que entra o tratamento de Deus. A palavra Querite no hebraico, vários pensadores hebraístas ou hebraicos, eles descrevem com muita precisão que a palavra hebraica para Querite significa cortante ou cortar. Ele comenta sobre esse personagem brilhante que estamos falando, Elias. Ele diz que a palavra Querite é exatamente cortar, que dá a ideia de separar e arredondar ou colocar no tamanho certo. Então veja, Deus nos esconde para nos tratar. Tratar como? Nos cortando e nos colocando no nível ou no tamanho que Deus quer. Aqui entra o segundo propósito pelo qual Deus nos esconde. Quando Deus te esconde, Deus não quer te matar, Deus quer te tratar. Quando Deus te esconde, Deus não quer te arruinar, Deus quer te tratar. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer burilar o teu coração, Deus quer tratar a tua espiritualidade, Deus quer tratar o teu caráter, Deus quer moldar, Deus quer ser o teu psicanalista, Deus quer ter o seu psicólogo, Deus quer ser tudo que você precisa que ele seja para te tratar. Então veja, quando Deus diz a Elias, vai te vir, ele coloca no tamanho. No tamanho que eu quero. E essa aqui, meus irmãos, é a grande verdade que nós precisamos entender no período que estamos vivendo da pandemia. Eu já disse em lives passadas que Deus não está brincando de roleta russa com a humanidade. Deus não está brincando de matar as pessoas. Quem está matando é o vírus, quem está matando é essa desgraça. Mas Deus está nos advertindo, nos revelando, nos mostrando a olho nu, de que ele quer moldar, que ele quer tratar, que ele quer fazer coisas nas nossas vidas. Olha, o nosso irmão está participando aqui, o nosso irmão, querido irmão Eduardo, muito interessante, pode acreditar nisso, há um tempo de tratamento, depois vem um tempo de ser usado poderosamente. É isso mesmo, querido, é desta forma. Então vejam, meus irmãos, que Deus fala com Elias, né? Vai-te, vou repetir, é ordem, vira-te, é direção, e esconde-te a propósito. Lá em Querite, a palavra Querite é colocar e colocar no tamanho certo. Então, meu irmão, Deus não mas para tratar a sua vida, Deus quer tratar você em todas as esferas, em todas as áreas. Agora veja, como que Deus trata? Salmo 119, verso 124. Olha o que o salmista diz. Trata teu servo segundo a tua benignidade, e assim aprenderei os teus estatutos. Veja que o salmista veja que o salmista faz uma súplica, me trata. Veja que o salmista pede o veículo para ser tratado. Trata-me segundo a tua misericórdia. Quarto, o salmista pede, porque o teu tratamento vai me dar aula para eu aprender os teus estatutos. E assim aprenderei os teus estatutos. Deus não está brincando com você. Quando Deus te tira do holofote, quando Deus te tira da luz da ribalta, quando Deus te tira da notabilidade, é porque Deus não quer te maltratar.
Deus de fato quer, meu irmão, tratar você. Isso, Aninha, é verdade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então veja, queridos, que Deus quer te esconder para tratar. Tratar como? Tratar com misericórdia. Salmo 103, verso 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Sabe o que é isso? Misericórdia. Você está de pé por causa da misericórdia. Você acordou hoje por causa da misericórdia. Satanás não te derrubou por causa da misericórdia. Você estar aqui assistindo e sendo ministrado por causa da misericórdia. Muita gente morreu e você não, por causa da misericórdia. Satanás arquiteta planos de derrota contra a tua vida e tenta filtrar a tua vida de todas as esferas para te derrubar, mas você está de pé, a sua família de pé, a igreja de pé, por causa das misericórdias do Senhor. Falando em misericórdias, ela é tão grande que ela é pluralizada. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, as, plural, misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Não é a Bíblia que é nova, como muita gente prega ou ensina, são as misericórdias do Senhor. Portanto, nós entendemos, nós aprendemos que cada dia tem uma misericórdia dispensada do alto sobre você. Tem misericórdia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Pastor, segunda, virou, meu filho, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, e ela te abraça, ela te acalenta, ela te ajuda. Então Deus te trata com misericórdia. Segundo, Deus te trata com amor. Hebreus capítulo 12, versículo 7, ele disse, ele nos trata como filhos, como o pai trata os filhos. E como é que o pai trata os filhos? Com amor. Então o tratamento de Deus tem misericórdia, mas também tem amor, tem um cuidado, tem um carinho, tem um aconchego. Irmão, Deus é transcendente, estar acima de tudo, mas também é imanente. Eu acho genial isso. A Bíblia diz em Isaías 57, 15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, sobre um alto e santo monte habito transcendência, mas também habito com um contrito lá embaixo e abatido de espírito. Ele transcende, mas ele também é imanente. Ele está lá e cá, como diz a linguagem atual. Ele vai lá e ele vem cá. Ele age aqui, ele age lá. Deus é tão grande que o céu não lhe comporta porque ele fez, mas Deus se torna tão pequeno que habita dentro de cacos de barros chamados ser humanos, eu e você. Então veja que Deus exerce um cuidado, um carinho, um aconchego, um amor muito grande sobre as nossas vidas, nos tratando. Terceiro, Deus nos trata para curar. Deus vai falar com você agora muito mais. Deus nos trata para curar as feridas. Não só, irmãos, físicas, mas feridas das nossas almas. Lembra de Lucas, capítulo 10, versículo 34? Quando aquele samaritano, bom samaritano, achou um homem caído, a Bíblia diz que ele o tratou com vinho e azeite, né? E o levou para a hospedaria e cuidou dele. Obviamente que aquilo é um texto literal, mas nós podemos depreender uma lição de que se aquele samaritano cuidou de um homem sem conhecer, imagina Deus te conhecendo perfeitamente mais do que qualquer pessoa. Então veja que Deus te conhece, veja que Deus te conhece e te trata. Ô meu irmão, você que está me assistindo agora, Deus escondeu a sua vida, está te escondendo para tratar as tuas feridas, para tratar as tuas dores, para tratar os teus traumas, para tratar as tuas ações, para as circunstâncias que você está vivendo. Permita, deixe, não reclame do esconderijo de Deus na tua vida. Deus está te tratando para te colocar no tamanho que Ele quer. E Ele sabe trabalhar. E Ele está trabalhando poderosamente na sua vida. O que disse Paulo em Filipenses 1,6? Estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra, o texto não diz obra boa, o
O texto diz boa obra, porque antes da obra vem a qualidade do trabalhar de Deus, boa. Estou convicto de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Aguenta firme, meu irmão. Aguenta firme, minha irmã. Deus está trabalhando, agindo, fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Filipenses 2,13 ainda, Paulo disse que ele opera em nós tanto o seu querer, vontade, como o seu efetuar ação, segundo a sua vontade, aprovação. Então Deus quer, Deus pode e Deus faz. Deus quer, Deus pode e Deus faz. Vou repetir. Deus quer, Deus pode e Deus faz. Permita que Deus trabalhe poderosamente na sua vida. Ele te esconde para te tratar, para te colocar no tamanho certo. Ele quer colocar a tua maturidade no tamanho certo. Ele quer colocar a tua espiritualidade no tamanho certo. Ele quer colocar o calibre da tua paciência no tamanho certo. Ele quer colocar a tua longanimidade no calibre certo, no tamanho certo. Deus, assim como um construtor, isso eu estou falando de Bíblia. Deus, assim como um construtor, por excelência, ele usa duas coisas para nos colocar no ponto. Ele usa prumo e ele usa nível. Ele usa prumo e ele usa nível para a gente não ficar torto. Ele usa nível para nivelar, ou seja, equilibrar aquilo que ele está nos dando. Ou seja, o tratamento de Deus é para te deixar reto e não mas com equilíbrio brilhante, glorioso, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos caminhando. Então nós aprendemos duas lições. Por que Deus nos esconde? Primeiro, para nos livrar. Livrar de quem? Livrar do homem, livrar do diabo, livrar de você mesmo. Segundo, Deus nos esconde para nos tratar. Tratar como? Tratar com misericórdia, tratar com amor e tratar curando as nossas feridas. Elias foi tratado lá no ribeiro de Querite. Mas vamos lá. Terceiro, preste bem atenção. Deus nos esconde para nos mostrar coisas. Dobre atenção. Deus nos esconde para nos mostrar o que eu e você não conseguiríamos enxergar se não estivéssemos escondidos. Deu para entender isso aí, irmão? Deus nos esconde para nos mostrar o que eu e você não conseguiríamos ver se não estivesses conhecido. Deus abençoe, Walter Cabral. Abraço, Pai do Senhor. Vou repetir. Deus nos esconde, terceiro, para nos mostrar. Deus nos esconde para nos mostrar o que eu e você não conseguiríamos ver se não estivéssemos escondidos. Pastor, como assim? Vamos para o texto? Vamos lá. Versículo 3 de 1 Reis 17 ainda. Vai-te é ordem. Vira-te é direção. Esconde-te é propósito. Junto ao ribeiro de Querite é ambiente. Aí o texto diz que está de frente do Jordão, geografia. Aí o versículo 4 diz, e há de ser, que beberás do ribeiro. Aí o texto diz, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Deus abençoe, Kildare. Então vejam, meus irmãos, nós temos a ordem de Deus, nós temos a direção de Deus, nós temos o propósito de Deus, nós temos o ambiente pelo qual Deus direcionou o profeta e nós temos o cuidado de Deus. Ordenei que os corvos te sustentem. Volto a repetir. Deus para mostrar aquilo que não conseguiríamos enxergar se não estivéssemos escondidos. Pastor, o que Deus mostrou a Elias? Deus mostrou a Elias os dois lados da vida, o lado natural e o lado sobrenatural. Vou repetir. Deus mostrou a Elias, enquanto ele estava escondido, o lado natural da vida e o lado sobrenatural da vida. Pastor, você está doido? Não. O lado natural, versículo 4, ribeiro de Querite. O lado sobrenatural é corvos, trazendo alimento para o profeta de manhã e à noite.
de manhã e à noite. Então Deus escondeu Elias para mostrar a Elias o que ele não conseguiria enxergar se ele não tivesse escondido. O que? Elias, a vida de um homem tem duas esferas, natural e sobrenatural. Preste bem atenção. O natural, Elias, seca. Versículo 7. E o ribeiro, que o texto diz, e o ribeiro secou. O lado sobrenatural não seca. Irmãos, preste atenção. Deus te esconde para mostrar a você coisas que você não conseguiria ver se não tivesse escondido no propósito de Deus. Te mostrar o lado natural e te mostrar o lado sobrenatural. O lado natural da vida seca, passa. Mas o lado sobrenatural das nossas vidas, dada por Deus, não cessa, não seca. Escute, o versículo 7 diz que o ribeiro secou. Obviamente nós aprendemos duas lições. Primeiro, Elias está provando daquilo que ele falou, não haverá orvalho e nem chuva. Segundo, ribeiros secos não anulam o poder providencial de Deus na tua vida. Entenda o que eu vou lhe dizer. A pandemia, meu irmão, não vai fazer você passar fome. Deus continua no controle de todas as coisas. Você estar escondido, Deus estabeleceu um esconderijo para você entender que é melhor depender do sobrenatural do que Deus está falando conosco de forma confrontativa, que é melhor depender de Deus do que depender do presidente, do que depender dos homens, do que depender de coisas, do que depender do dinheiro, porque o natural cessa, se esvai, vai embora, mas o sobrenatural não vai embora. Sabe o que Deus estava ensinando a Elias? A aula de Deus a Elias, sabe o que Deus estava ensinando? Sabe o que Deus estava mostrando a Elias? Quem depende de mim, eu cuido dele. Quem depende de mim, eu cuido. Quem se rende a mim, eu cuido. Irmãos, Elias foi cuidado de Deus em 3 esferas. Elias foi alimentado sobrenaturalmente por corvos. Está aqui, ó. Segundo, Elias foi alimentado sobrenaturalmente pela viúva. Dos versículos 8 a 10 do mesmo texto. Elias foi alimentado sobrenaturalmente por anjos, em 1 Reis 19, do 4 ao 6, depois de uma crise existencial que Elias viveu. Elias estava sob pressão e por causa disso ele desanimou, ele ficou com complexo e ele pediu a morte. Daí foi dormir, quando acordou, a Bíblia diz que na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Sabe o que eu aprendo? Quando a gente depende de Deus, Deus cuida. Quando a gente depende de Deus, Deus age. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa reflexão, nessa palavra? Não dependa da naturalidade. Dependa de Deus, mas Deus vai cuidar da sua vida. Salmo 62, o verso 7, o salmista disse: a minha salvação depende de ti. Salmo 40, verso 17, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: ensina-me, ó Senhor, a me entregar a ti, de forma que o Senhor cuidará de mim. O que diz, meus irmãos? Salmo 57, o verso 1, Senhor, eu me escondo debaixo das tuas asas, até que passem as calamidades. Não é isso que estamos vivendo? Calamidade na saúde, calamidade pública, calamidade espiritual, calamidade financeira, calamidade em todas as áreas, mas é debaixo das asas de Deus, no esconderijo de Deus, que nós vamos vencer. Dependa de Deus, meu irmão. Dependa de Deus, minha irmã. E Ele vai cuidar da sua vida nos mínimos detalhes. Ele vai cuidar da sua estrutura nos mínimos detalhes. Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, em nome de Jesus. Amém? Último, para a gente encerrar a nossa live de hoje, porque Deus nos esconde. Preste atenção, irmão.
Se você não der um glória a Deus agora bem bonito, saltando esse coraçãozinho aí com força, é porque o negócio tá preto para tu mesmo. Vê se eu vou tomar até água antes de falar. Então vamos lá. Primeiro, Deus nos esconde para livrar. Segundo, Deus nos esconde para tratar. Terceiro, Deus nos esconde para mostrar o que, se não estivéssemos escondido em Deus, não conseguiríamos enxergar. O lado natural e o lado sobrenatural, e que precisamos depender mais do sobrenatural do que do natural. Quarto, para a gente encerrar, dando glória a Deus, porque é que Deus nos esconde? Deus nos esconde para nos usar na hora dele e não sua. Na hora certa. Irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu já estou glorificando a Aninha. Essa Aninha é fogo puro. Então preste atenção. Primeiro, Deus livra. Segundo, Deus trata. Terceiro, Deus mostra. Preste atenção. Primeiro, Deus livra. Segundo, Deus trata. Terceiro, Deus mostra. Quatro, Deus vai trabalhar nas nossas vidas para que eu e você sejamos usados com algumas insígnias, com algumas marcas, com algumas características. Preste bem atenção, queridos, que nós estamos vivendo a teologia. Pastor, quando um jovem entra na puberdade, a voz dele muda muita coisa. Então tem gente vivendo a teologia da puberdade. Ou seja, começou de um jeito, mas está mudando e não está tendo equilíbrio de entender certas mudanças. Então preste bem atenção. Irmão, Deus antes, o irmão já falou aí, Deus antes de te usar, antes de Deus te instrumentalizar, Deus vai te tratar. Deus vai fazer você entender que o ministério é coisa séria. Que o chamado é coisa séria. Que o chamado não é para você brilhar, não é para você ser popstar, não é para você ser o cara, das revelações, de deixar o povo aberto. Isso é soberba, meu irmão. Não. Deus nos esconde, sabe para quê? Para nos dar calibre, para vivermos algumas coisas, para podermos, quando sair do esconderijo, no tempo de Deus, fazermos a sua obra com precisão. Então vamos lá. Deus nos esconde para nos usar na hora certa. Veja bem, Elias está sendo tratado por Deus em Querite, mas chegou a hora de Deus tirar Elias do tratamento, porque Elias já tinha absorvido. Elias era como aquelas raízes que tem duas funções. O que é a função? É fixação e nutrição. Fixação da terra, mais nutrição dos nutrientes da terra. Então Deus fixou Elias em Querite, e Elias nutriu aquilo que Deus lhe ensinou. Então Deus enviou ele para onde? Para Sarepta. Quando chegou em Sarepta, 1 Reis 17, do 8 a seguir, nós vemos então a instrumentalidade de Elias. Veja que quando ele se encontra com a viúva, ele pede para ela lhe preparar uma comida. E ela disse: tão certo como vive o Senhor, nós não temos nada, eu tenho um pouquinho de coisa aqui, vou preparar comida para mim e para o meu filho, nós vamos comer e nós vamos morrer. Esta é, de fato, a expressão que ela usa. Aí Elias diz assim, querido, eu chamo isso de experiência. Versículo 13, não temas, não temas. Olha o que ele disse, não temas. Elias disse a ela, faz primeiro, conforme a tua palavra, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Olha que dimensão. Irmão, escute, é muito fácil eu dizer para você que perdeu um ente querido e eu não perdi, dizer assim, ô meu irmão, eu não vivi assim. Alguém que perdeu um filho, alguém que perdeu a esposa ou um esposo, né, que não perdeu e chega para alguém que perdeu, você vai falar como? Por isso que não existem palavras para consolar. Só o que podemos dizer é Deus te ajude, Deus te dê força. Por quê? Porque não vivemos aquilo. Então veja, quando Elias disse para ela, não temas, Elias já foi trabalhado. Olha o nível da que ele vive. Peraí, eu comi para o seu filho,
depois comer e vão morrer. Calma aí, não temas. Sabe o que significa a expressão de não temas? Calma aí. Eu cheguei no Ribeiro, não tinha nada e ele mandou. Você, pelo menos, tem alguma coisa. Então Deus vai. Eu você vai viver o milagre da multiplicação. Perdeste de dar um glória agora, meu irmão. Eu vivi o milagre da provisão. Não tinha de jeito nenhum, vinha do céu. Você tem alguma coisa, e é isso que você tem que Deus vai multiplicar. Sabe o que é isso, irmão? Isso é experiência. Ou seja, Deus nos esconde para nos dar experiência, para nos dar envergadura. Olha o nível de Elias, não temas, Deus cuidou de mim sendo a minha provisão, Deus cuidará de você sendo a de Jesus. Deus vai multiplicar na tua vida segundo a vontade dele, não segundo a sua, o que ele tem na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, repito, em nome do Senhor Jesus. Segunda lição que a gente aprende, irmãos, do Deus que usa, mas antes dá marcas a esse homem para ser usado, olha, é a convicção. Quando ele diz para ela não temer, ele vai dizer, ó, faz conforme, porque assim diz o Senhor, Deus Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor Deus der chuva sobre a terra. O texto diz, e foi ela, 15, fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, seu menino, Elias, e a casa muitos dias. Sabe o que é isso? Convicção. O Deus que nos dá experiência no Quirite é o mesmo Deus que nos dá convicção. Ou seja, ele cuidou de mim sendo a minha provisão, ele cuidará de você sendo a sua multiplicação. E eu falo isso porque eu vivi, ou seja, eu tenho convicção. Irmão, convicção ninguém tira de você. Convicts onis é ação de estar convencido. O latim, onis, é converter. Iones é ação, então é a ação de estar convertido àquilo que você crê. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou convertido àquilo que eu já vivi. Deus cuidou de mim. Deus fincou as raízes da minha convicção. Meu irmão, creia. Deus está te escondendo, te tratando para aumentar o nível da sua convicção. Porque Deus vai te usar de forma tão extraordinária, de forma tão maestrina, que todos perceberão o nível de convicção quando você estiver cantando, pregando, ensinando, liderando e vivendo para a glória do nome do Senhor. Terceira marca que Deus deu a Elias no tratamento para ele ser usado, eu chamo de a marca de convicção. O filho da mulher morreu e o texto diz que ela foi reclamar ao profeta e ele não bateu boca com ela. Sabe o que é isso? Deus está te tratando para te dar equilíbrio. Gente, Deus deu equilíbrio ao profeta para o profeta entender que ele não poderia discutir com ela porque ela não tinha nível. E se é deplorável perder um filho. Oh, irmão, que lição! A lição do fruto do Espírito, temperança, equilíbrio. Deus escondeu você, está te dando equilíbrio. Equilíbrio para quê, pastor? Para quando Deus te der nome, para quando Deus te erguer, para quando Deus te levantar, para quando Deus soprar a tua vida, soprar o teu nome, você entenda de onde você saiu, tenha equilíbrio, não querer pisar nas pessoas, não querer ser melhor do que as pessoas. Eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos nada, meus irmãos. Então Deus tratou Elias para que ele pudesse ter equilíbrio para poder ser usado poderosamente. Para encerrar, nós temos quarto, olha a dimensão. Elias não foi até ela, mas pegou o menino e foi para o seu reduto, foi para a reclusão, foi para o seu quarto, deitou
ouve a voz de Elias e fez a alma do menino voltar para ele. Sabe o que é isso, irmão? É dimensão, irmão. Deus te escondeu, sabe para quê? Para além da experiência, convicção, equilíbrio, te dá dimensão. O que é dimensão, pastor? Deus está te escondendo, te tratando, para você ter uma dimensão espiritual tão terrível, tão grandiosa, que a tua oração é capaz de romper as camadas atmosféricas, romper o primeiro, o segundo, o terceiro céu, e lá no centro da eternidade, e trazer o milagre para a sua família, para a sua igreja, para a sua família, para essa nação. Irmão, está na hora da gente entender que Deus quer nos dar dimensão espiritual. Deus nos esconde para nos dar dimensão espiritual. Elias orou, Deus ouviu, trouxe a alma do menino de volta e ele entregou o menino vivo para a sua mãe. Ô irmão, é coisa extraordinária. Deus está nos dando dimensão nesse tratamento, nesse esconderijo. E quinto, além de Deus dar experiência, convicção, equilíbrio, dimensão, Deus deu reconhecimento. Vejam, meus irmãos, que Elias começa o texto no capítulo 17, versículo 1. Elias, o tisbita, um rurícola, alguém que apareceu do meio do nada. Mas veja como o texto termina. Agora, disse a mulher no versículo 24, depois da dimensão que Deus lhe deu: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Portanto, Deus vai te dar reconhecimento. Eu não estou dizendo fama, estou dizendo reconhecimento. E ser reconhecido é as pessoas passarem por você e enxergarem a glória de Deus na sua vida. Eu sempre costumo dizer que é notado sem querer ser percebido. Vou repetir. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, Eliseu era observado pela sunamita. Sunamita. A de Salomão era sulamita. A de Segundo Reis 4:9 era sunamita. Eu tenho observado que este homem de Deus é um santo que sempre passa por nós. Quem tem a presença de Deus, quem tem a graça de Deus, quem tem a dimensão de Deus, o volume de Deus na sua vida é percebido sem querer ser notado. Por isso o texto diz: agora eu vejo que tu és homem de Deus. Agora vejo que tu és homem de Deus. Isso, meu irmão, a fama é diferente do reconhecimento. A fama nos conduz para a corrupção. O reconhecimento nos conduz para a glorificação. A fama nos conduz para o aplauso do ego. O reconhecimento nos conduz para o reconhecimento de que nós precisamos ainda mais da misericórdia. A fama, ela nos leva para o caminho da degradação. O reconhecimento nos leva para o caminho da glorificação. A fama nos leva aos caprichos humanos e aos aplausos. O reconhecimento nos leva para a dimensão da glória de Deus em todas as esferas. A fama ofusca a nossa mente. O reconhecimento expande a nossa mente. A fama pode nos levar a escorregar na perversão e no domínio total da carne, mas o reconhecimento de Deus nas nossas vidas como homem e mulher de Deus nos leva a nos apaixonar, a amar ainda mais a sua palavra, a sua glória, a sua obra e vivermos as verdades libertadoras e poderosas do verdadeiro cristianismo. Não queira fama. Deu a Elias reconhecimento, porque Elias estava escondido, Elias estava sendo tratado, Elias estava sendo experimentado, Elias estava ganhando ainda mais o peso de convicção e de dimensão. Ô meu irmão, aguarda firme, aleluias, aleluias, aguarda firme o tempo de Deus. Deus não te escondeu para perder você de vista. Por mais que alguém olhe para você e diga assim: ah, ele desapareceu do mapa. Cadê ele? Cadê ela? E Deus só te tratando, só cuidando, só burilando, só arestando, só separando, cortando e colocando no tamanho certo. Meu irmão, vai chegar a hora de Deus na sua vida. Aguenta o processo. Aleluias. Aguenta as mãos do oleiro
A mão de Deus, eu sei que a mão de Deus é pesada, mas ele trata com carinho. Lembra que eu falei? Ele trata com misericórdia. Ou às vezes ele bate só para a gente sentir o impacto. Ele bate para que os homens aguentem o peso do que ele vai te dar. Alai, Jurianda, Suri, Mikai, Shure, Mikai. Aleluias, 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 glória ao nome de Jesus para todo sempre. Meus irmãos, eu sinto a presença do Deus que é extraordinário e inexplicável. Deus, 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 aleluias. Deus, as missões que ele tem na sua vida. Aleluias. Isaías capítulo 49, versículos do 1 ao 3. Ouvi-me, ilhas e povos que estáis distantes. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, me chamou. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca a sombra do mão. Eu falei, é Israel, aquele pelo quem eu hei de ser glorificado. Enquanto você está escondido porque Deus te escondeu e alguém não entende, morreu, acabou, cadê ele? Apareceu como um meteoro, como disse Oswaldo Sanders a respeito de Elias, apareceu como um meteoro para iluminar o céu negro, corrompido e trevoso de Israel. Mas Deus tratou Elias, e quando ele aparece, Elias é um homem de Deus. Assim Deus está fazendo com você, comigo, conosco, meu irmão. Sabe o que ele está fazendo? Ele está afiando a nossa boca para falar mais dele do que de nós. E fez a minha boca com uma espada aguda. Ele está afiando a sua voz, a sua verbalização, para você falar com o poder de cortar, porque você não vai falar a sua palavra, mas a palavra de Deus, que é a espada que corta. Deus está escondido e tratando, sabe para quê? Para entender que a sombra dele é suficiente, mais do que a sombra dos homens, que às vezes não valem de nada. Deus te escondeu para você entender que é ele quem está limpando a sua vida, porque você é a flecha limpa. Deus te escondeu na aljava. A aljava é coldre de costa, porque vai chegar a hora em que as pessoas vão ver quando Deus te sacar e te arremessar com uma precisão gloriosa. O Brasil, o mundo, a tua região será pequena para o que Deus vai fazer na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, na tua família, na tua igreja. Se você crer nesta palavra, meu irmão, glorifique a Deus, adore a Deus, exalte a Deus, porque Deus é Deus de poder, é Deus que nos esconde, mas não esconde para nos matar, mas para nos tratar de todas as maneiras. Aleluia. Oh, glória. Bendito seja Deus. Aleluia. Amém, queridos. Quando Deus te chamar para o esconderijo do Altíssimo, lá Xandra Shurimikai. Aleluia. Ô irmão, eu sinto a presença de Deus, irmão. Eu amo o ensino, eu amo a palavra, mas a presença de Deus, para mim, é... Namai Chorikai Derevachuras. Aleluia. Seja ministrado agora em nome do Senhor Jesus. Seja ministrado agora, meus irmãos que estão assistindo, em nome de Jesus. Sejam alcançados pela graça, pelo poder, pela misericórdia, pela graça poderosa de Jesus. Seja alcançado, abraçado, apanhado pela presença do Senhor Jesus. Deus está escondendo a tua vida
pelo um propósito específico. Aleluia, glória a Deus, Aninha. Deus é fiel, meus irmãos, Deus é fiel. Você pode até dizer muitas das vezes, mas Deus, o Senhor me ajudou, o Senhor me deu, o Senhor está fazendo, o ministério que o Senhor me deu é formoso, 2:2 de Êxodo, mas está escondido, então deixa Ele aformosear ainda mais a tua vida. Deixa Ele lançar a luz da graça, da glória na tua vida, porque vai chegar a hora de Deus na tua vida. Vai chegar a hora em que Deus vai fazer. Não fez ainda porque você está passando pelo teste do tempo. O tempo faz parte da nossa maturidade. O tempo nos trata. O tempo, irmãos, nos dá ainda mais peso para avançarmos em nome de Jesus. Aleluia! Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Eu sinto a autoridade, a direção de Deus para dizer isso ao seu coração. Não desista, não pare. O que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer, porque Ele não erra o cálculo, aleluia, da palavra, do peso que Ele envergou sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? O propósito era só 1 hora de live, mas já passou. Eu estou sentindo a graça do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, obrigado, aleluia. Aleluia. Deus abençoe nossa irmã Ana Cristina. Deus abençoe a Jailma. Tantos outros que estão aí. Queridos, eu quero orar agora. Eu quero abençoar ainda mais a sua vida. Aleluia. Através da oração. Vocês têm pedidos de oração? Por favor, meus irmãos, podem fazer, eu vou orar. Aleluia. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Deus vai nos ajudar, meus irmãos, nessa crise, nesta fase. Amém, minha irmã. Deus ore por nós precisamos. Aleluias. Alguém tem algum pedido de oração, meus irmãos? Eu quero orar agora. Nosso irmão Eduardo Braz pediu de oração por nós aqui no RN. Meu irmão, a coisa tá feia aí, né, querido? Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aqui no Paraná também tá feio. Natanael foi escondido na figueira, mas Jesus viu ele. Perfeito, meu irmão, perfeito, maravilha. Que boa visão de texto, é isso mesmo, maravilha. Glória a Deus. Tem mais alguém aí com as suas participações? Pode falar, meus irmãos, aqui nós estamos juntos, aleluia, glória a Deus. Quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida através de uma oração. Deus abençoe meu irmão Tiago Alexandre, querido, aleluias. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Fiquei muito feliz pela tua vitória, viu? Glória a Deus. Deus sabe do meu coração, aleluia. Deus te fortaleça, Alexandre, Tiago. Te abrace com a graça e misericórdia dele. Te ajude, meu irmão, a continuar fazendo a diferença junto com a sua família. Deus te abençoe, meu irmão. Hoje atendi uma cliente com Covid. Ela só falou depois. Fiquei preocupado. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém que quer pedir oração? Aproveite, meus irmãos, que eu já vou orar para nós encerrarmos aqui a nossa live em nome do Senhor Jesus. Pela minha vida espiritual, amém. Nós precisamos ser intercessores uns dos outros, mas buscarmos a melhoria ainda mais das nossas vidas espiritual. Glória a Deus. Eu creio, meu irmão, que Deus operou um milagre poderosamente na sua vida, Tiago. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar pela vida de cada um.
A vizinha da nossa irmã que está entubada, Jesus, chega com misericórdia. Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Meus irmãos, você que estará aí, né? Certamente você deve estar em casa ou com seus familiares. Queria que você orasse junto comigo agora, né? Nesta corrente da unidade, da união, pedindo a Deus um milagre. Pelo meu irmão que precisa de um milagre lá na Bahia, o Marinho está pedindo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, Deus de poder e de graça, nós rendemos a Ti louvores, gratidão, Senhor, porque a Tua graça tem nos abraçado e a Tua misericórdia tem nos sustentado. Estamos de pé, Senhor, porque as Tuas santas mãos e poderosas mãos têm nos sustentado. Obrigado, meu Deus querido, por esse momento de reflexão da Tua palavra, que o Senhor falou comigo antes de ministrar, falou comigo durante a ministração e continua falando. Sei que os Teus filhos foram alcançados, meu Deus querido, como flecha aguda, como a Tua palavra é, em seus corações, em suas mentes, num período tão tétrico, tão difícil, tão horripilante, tão massacrador que estamos vivendo no nosso país e no mundo, Senhor. Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui, Jesus, ó Deus, através deste vídeo, Senhor, desta conexão, apresentando os meus irmãos que fizeram pedidos de oração muito importantes e sérios, Senhor. Senhor, não dá para gravar todos, ó Deus, porque a nossa mente é limitada, Senhor, mas a Tua mão, Jesus, vai ali e age. Age na família dos Teus filhos, age em cada pedido que foi feito agora, nessa live, nesse momento. Estenda as Tuas mãos, só o Senhor é capaz de operar um milagre, de nos livrar, Senhor, desse vírus tão fatal, tão letal, tão maligno, ó Deus. Pai, eu tive essa experiência, Senhor, de pegar esse vírus, e eu vivi dias difíceis, mas a Tua mão, ela me sustentou, me ajudou, mas eu sei que muitas pessoas não resistiram, Senhor. Pai, quero Te pedir, ó Deus, pela mente do Teu povo, a mente que está, ó Deus, tão fechada, meu Deus, tão bloqueada pela ansiedade, pelos traumas, pelo medo, Senhor. Pai, pessoas que estão tirando a própria vida, pessoas que não estão vivendo mais, o mal-estar, Senhor, a depressão, a ansiedade, os males desses séculos têm seguido através desta pandemia e acabado com muitas pessoas. Senhor, é no Teu nome que eu oro agora, pedindo misericórdia sobre todos nós, pedindo graça sobre todos nós. 7:25, meu Deus de Hebreus, diz que o Senhor vive para interceder. Deus, Tu és o nosso mediador intercessor. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda aqueles que estão com familiares nos leitos das UTIs, Senhor. Aqui em Marialva, aquela senhora que morreu, meu Deus, e os médicos choraram. Tem misericórdia da família. Aqui no Paraná, lá no Rio Grande do Norte, da minha terra, Jesus. Em todas as regiões brasileiras, estende as Tuas mãos. Ajuda o Teu povo. Deus, que a liderança brasileira seja mobilizada para fazermos um clamor, um clamor, Jesus, a oração tudo pode. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Em nome de Jesus. 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 Amém, queridos. Amém. Amém e amém. Aleluia. Livre de todo mal, Jesus. Amados, minha gratidão de coração a todos vocês que participaram conosco. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, minha irmã. Orem pela minha família, orem pela minha esposa.
ore pelos nossos 2 filhos, ore pelo nosso ministério, pela igreja que nós somos pastores aqui, pela misericórdia. Você ora por mim, meu irmão, eu oro por você. Nós nos alvejamos através das orações e a mão de Deus nos alcança. Amém, queridos? Meu irmão, vai lá depois, deixar o vídeo salvo, comenta, Alguém bate um print aí, ó. Alguém consegue bater um print aí e me marcar lá? Amém? Deus abençoe, irmão Eduardo. Forte abraço, Deus abençoe, querido. Alguém consegue bater um print aí e me marcar lá nos stories? Amém? Deus abençoe vocês. Quero ainda mais estar junto com vocês, podendo servir a vocês com a palavra de Deus, com o ensino, em nome de Jesus. Amém? Os que podem aí, bate um print aí, ó. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Marca a gente lá no history, amém? Convida pessoas, segue a gente aí, irmãos, no Instagram, no Facebook, no YouTube nós temos vários vídeos, várias aulas, tá? Várias reflexões. Nós temos um projeto chamado Destravando a Mente. O objetivo é destravar a mente para você enxergar com propriedade as verdades da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Jesus é bom e é fiel. Amém, queridos?